Olá pessoal, essa aqui é uma live, da série que você não estava planejado, mas você precisava, tá bom? Então, hoje eu quero falar com vocês a respeito de sensibilidade em geral e depois a gente vai para hipersensibilidade, tá? Sensibilidade mediúnica no nosso trabalho, eu já falei para vocês, é uma coisa geral, todo mundo tem, né? Eu recebi perguntas assim de pessoas falando assim, explique, né, tal. Tá explicado nas aulas, vou fazer um breve resumo, né? Em qual nível que a gente é sensível, tá? Muito, a gente é muito sensível. Mas o paradigma vem e fala não, né? Fala um monte de coisa, uma lógica, sempre de uma lógica de 1 mais 1 sempre é 2, sempre tem um jeito de abordar o assunto que quando você acredita, você fala, para mim é assim, né? E aí a sua sensibilidade mediúnica, ela tá ativa, ela não está desativada. O problema é que ela está regulada na baixa frequência. O que é a baixa frequência, Marco? São as suas noções a respeito do que é certo ou errado, do que é sensibilidade, do que é o mundo, o que é um médium, o que é sensibilidade mediúnica. Então, todos os seus parâmetros que norteiam esse assunto são eles que colocam a caixa que você vive achando que você não tem mediunidade. As suas ideias sobre mediunidade são limitadas pelas ideias de alguém. E aí o seu potencial mediúnico fica interligado com pessoas comuns, que tem uma ideia comum do mundo. Então a sua ideia comum do mundo se liga na ideia comum dessas pessoas. Então, aí você fala assim, mas eu não sinto. Não, você sente tudo ao mesmo tempo agora. Sente as pessoas, sente encarnado, sente desencarnado, mas você tem uma ideia, vou botar assim, tá? Eu tenho que falar assim, porque esse assunto é muito profundo e ele esbarra em muitas ideias que esse trabalho está pegando e desmontando, né? Por exemplo, você tem um diagnóstico, você tem uma ideia, uma lógica científica, entre aspas, para explicar seu mal-estar, né, físico. Ainda bem, graças ao todo, que tem remédio, que tem ciência, que tem tudo. Porque aí você toma aquele bagulho, você acredita nele, ele dá um alívio. Mas os sintomas físicos, em geral, são os desequilíbrios sutis energéticos e a sua cabeça acreditando no que esse povo aí fora está falando. Normal, eles cumprem a função deles. Quem está acordando, despertando para si, falando, puxa, eu sou sensível, eu sou hiper sensível, eu sou multidimensional, é essa pessoa que tem que fazer um movimento, né? Precisa escolher, né? Tô lembrando do Luiz, né? Tem que não. Escolhe e fala, puxa, será que isso é verdade? Né? Eu tô no meu caminho, na minha busca, será que isso que o Marco está falando é real? Já está ativado, eu que estou misturado e eu preciso me desmisturar para sentir um pouco melhor isso e parar de ficar doente, por exemplo, é você que tem que fazer um movimento, né? O gatilho de poder, a nossa pausa interna vai desmontando esse personagemzinho que você pensou que você era. É uma ferramenta para falar, putz, não, até que o seu não fique forte, tá bom? Então, essa é a concepção, você já é. Só que como você está misturado com uma ideia de mundo, uma ideia de sensibilidade, isso daí captura a sua atenção e reproduz as suas crenças. Então, e ainda bem, porque tem gente que não está preparada para perceber o quanto isso é literal, né? Não está preparada para achar. Você pensa que por isso que tem. Agora eu vou falar, né, gente? Eu vou falar que eu estou de saco cheio também. Então, já me pegou de um saco bem cheio. Estou com cara de saco cheio, não estou, gente? Então, eu vou falar tudo que tem que dar na minha telha, né? Lobo em pele de cordeiro. Que é isso? Porque a pessoa que é muito sensível, não é uma regra, tá? Mas ela veio para cá com uma ideia de faz-paga e se rodeou de jacaré, com cara de ovelha. Um monte de jacaré em volta com cara de ovelha. E ela está sentindo todo mundo e o mundo interno dela fica muito confuso, porque ela começa a ter um parâmetro, uma sensibilidade que, assim, ela acaba tentando procurar um enquadramento. Isso machuca, tá? Isso machuca muito.
Porque às vezes a pessoa vê coisas diferentes, sente cheiro diferente, vê tudo diferente. Aí já vem um outro maluco e fala, ah, é esquizofrenia, não sei o que lá. Tanto é que no começo, na história da mediunidade, teve muita confusão com coisa de quadro esquizofrênico, né? Porque, ai, tá escutando voz, tá vendo coisa. Por quê? Porque tem uma caixinha do normal. Ainda bem que é natural, gente, que haja algum parâmetro para que a consciência consiga construir um percurso até que ela chegue no despertar real, que é o despertar para si. De falar, putz, eu tô cheio de conceito, cheio de ideia dos outros, cheio de ideia do normal, e é esse normal, é essa ideia que está capturando minha atenção, fazendo eu reproduzir mais do mesmo, fazendo eu sentir tudo e todos, fazendo eu adoecer, né? E aí a pessoa com bom senso, né, com um senso de preservação, de entendimento, de respeito ao que está aí fora, no sentido de não, eu vivo, deixo viver, vai olhando para si e vai fazendo diferença em si, né? Tá certo? Tá, nosso amigo tá tentando compreender. Eu vim falar de sensibilidade, tá? Você, aqui, esse perfil, ele é um curso. Você pode ver aqui que tem várias aulas, só que é um curso aberto, contínuo. E eu resolvi falar de sensibilidade hoje. Eu tô devendo os exercícios que eu vou gravar hoje, que vão ficar fixados no perfil, depois mais tarde eu vou colocar. Tá? Ontem eu não consegui fazer, teve um monte de coisa. E eu tô falando de sensibilidade. E sensibilidade não está separada do seu corpo. Você tem que entender que nós somos um contínuo, né? Mas por que isso é importante? Porque aí, nessas palavras, no que eu estou dizendo, nas últimas aulas, quem está tentando compreender, quem ainda não sabe do trabalho, tem aqui no perfil, tem assim, aulão, dividido em duas partes. Você assiste aquilo lá, se identificar, você assiste o resto, né? Mas assim, você tem que compreender que a gente é um contínuo, né? E sensibilidade, quando a gente fala assim, todo mundo é médium, quer dizer que esse contínuo responde ao seu comando. E como você se enquadrou numa caixinha, né, numa latinha de sardinha, a sua sensibilidade, a sua noção do que é real, do que é verdadeiro, do que é bom, do que é certo, ela fica presa nessa lata de sardinha. Mas que de fato você já está sentindo todo mundo. Você está encarnado e desencarnado, o seu organismo de fato fica tentando entrar na homeostase, no equilíbrio, né? Fica fazendo força para entrar no equilíbrio. Você gasta Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, que só testando vocês vão entender o que eu estou falando. O corpo da gente gasta muita, né, energia para tentar se equilibrar nessa bagunça. Quando você libera essa energia de tentar se equilibrar, ou seja, toma uma distância emocional desse povo que está te cercando, do normal, né, daquela né, pasteurização, essa vitalidade que você não percebe que você está gastando, presta atenção no que eu estou falando, pelo amor de Deus, que pelo amor do todo, é ao pé da letra. Essa vitalidade que escapa de você, para o seu corpo tentar se equilibrar, ela volta para você. Ela volta para você. E aí você vai se ligar, aí você vai... Eu estou explicando para você uma coisa que ninguém me explicou. Porque quando eu estava passando por esse processo e retomei esse tônus, essa energia, é o que eu falei, acho que foi na live de ontem, ou antes de ontem, eu queria sair da cama dando cambalhota, pulando, uma vitalidade inexplicável. Então você vai sentir a diferença. Um rapaz falou assim, mas eu tenho que me afastar? Desculpa. É muito difícil você ficar colado no povo e o povo interferindo em você. Porque você está querendo sair da lata de sardinha, eles querem te trazer de volta. Né? Você não precisa brigar, você não precisa... mas você está cuidando de você. Então quando você começa a tomar uma distância e começa a perceber os ensinamentos que são colocados aqui, você vai sentir no corpo. Por isso que a gente fala assim, olha, assiste, pratica, testa, não acredite em mim, testa. O corpo vai responder, você vai parar de adoecer, você vai ficar mais vital, sua inspiração vai subir, vai mudar totalmente a sua experiência, o seu contato com a vida. Isso é extremamente sério. E tem um assunto sério que eu quero falar sobre mediunidade, é extremamente sério, muito sério. Uma vez, o Luiz, ele falou assim para mim, o Espírito Luiz que trabalha com a gente, através da mediunidade da fé. Ele falou assim, Marco, você
é o maior... Eu vou falar, eu não tenho vergonha de falar porque eu quero falar sobre esse assunto. Ele falou assim, você é o maior especialista em hipermediunidade que existe. Simples assim. Simples assim. Então, eu vou admitir, eu sou o maior especialista em hipermediunidade que existe. E a hipermediunidade, o que que é, gente? Ela tem um quadro característico em geral, tá? Eu quero falar disso porque tem muita gente que sofre com isso. Muita, mas sofre demais. É um sofrimento que eu não desejo, nem se eu tivesse um inimigo, que eu devo ter porque eu não sei, mas se eu souber, eu não desejo isso para ele, tá? Hipermediunidade é o seguinte, é quando a pessoa é hiper. Ela não vê o mundo da maneira como a gente vê. E a gente tem uma ideia de que todo mundo vê tudo igual, não vê igual. Os espíritos já falaram pra gente que a gente não vê, não percebe as coisas igual, não existe isso. A gente tenta, né, colocar e tal, até inclusive porque se a gente abrir muito, né, e a pessoa não tem um preparo psíquico para lidar com a abertura, com as coisas, desregula a experiência, o cara fica doidão, começa a ver um monte de coisa que ninguém vê. Aí você começa, né, fica maus. Então você precisa ter uma estrutura interna reforçada o suficiente para você aguentar experiências mais amplas. Ah, a natureza nunca faz isso. Não é verdade, ela faz. A natureza é múltipla, é infinita. Não dá para regular, falar, ah, é tudo igualzinho, então não, ela toma um cuidado. Não, tem gente que não está preparada e abre sim. E aí tem outros percursos na vida. Mas por que a consciência faz isso? Porque, por certas razões individuais de cada sonda multidimensional, a gente resolve fazer um jogo de faz-paga. Por exemplo, aqui no Brasil, que os espíritos falam pra gente, ó, no Brasil tem muito faz-paga. O que é o faz-paga? Você, sua sonda, né, tem uma necessidade de passar por certas experiências de sofrimento para recompensar um outro lado que você acha que desequilibrou. Mas como é tudo ao mesmo tempo agora, né, são múltiplas camadas, não é exatamente a reencarnação que te leva a fazer isso, mas tem uma experiência sua que você quer passar por isso para passar, tipo, equilibrar uma outra balança de uma outra experiência. Ah, tá difícil, Marco. É assim, eu pisei na bola com aquela pessoa, vamos colocar do jeito mais fácil para você entender. Pisei na bola com aquela pessoa, agora eu quero ser filho dela, eu quero ser pai dela, eu quero fazer um faz-paga, né? E o hipersensível, né? Ele é em geral, é uma sonda, né? Uma consciência que se sentiu, em geral, muito em falta com essa configuração. Sentiu muita necessidade de pagar demais. E eu vou passar para vocês essa ideia, para vocês entenderem o tamanho do sofrimento que isso causa, e quanto mais eu esclarecer isso, mais fácil a pessoa fala, puxa, será que eu não sou um hipermédium? O hipermédium, ele não vê o mundo igual a gente. Ele é hiper, de verdade. Ele vê mais cor, ele sente as coisas com mais intensidade, ele sente cheiro que ninguém sente, cheiro que ninguém sente, ele sente além o que ninguém sente. A manifestação em geral começa muito novo, criancinha, é aquela criança que não quer ir no colo de ninguém, passa até mal, entendeu? Olha, é tipo uma sonda hiper, né? E que se ela souber focalizar, isso vira um instrumento a favor. A princípio, ela vem com essa ideia de culpa, eu quero faz-paga, e ela se cerca de jacaré. Em geral, a experiência do hipermédium é assim, pega um monte de neurótico, coloca em volta dela, para ela tentar se enquadrar, e ela não vê o mundo igual, aí ela começa a se sentir culpada e mal por não ver as coisas iguais, ela não tem o mesmo comportamento, é um quadro mais delicado, e como ser humano adora enfiar alguém numa caixa, né? As características de hipermediunidade esbarram, antigamente acontecia isso, nas características de autismo, mas também esbarra, vocês podem ver, na características de genialidade, entendeu? É complicado, mas o hipermédium sente cheiro mais forte, ele vê cor que ninguém vê, ele sente presença, ele sente a intenção. Tem uma coisa extremamente importante, o hipermédium, a pessoa não falou palavras para agredir, entre aspas, né?
não falou coisas assim, nas claras. Ah, você é um idiota e tal. Mas ele sente a energia das palavras. Ele sente a intenção antes daquela coisa sair da boca da pessoa. Na verdade, a pessoa nem precisa abrir a boca. Ela já sabe que a pessoa está vindo com uma coisa agressiva, uma coisa ruim, né? Em geral, mesmo assim, é uma pessoa sempre muito amorosa, sempre muito dedicada aos outros, né? Um hipermédium que não tem educação, não sabe o que está acontecendo, ele joga energia para as pessoas, tenta ajudar todo mundo, faz dar triplos corações e se deixa por último, né? Tô falando nesses casos em que as pessoas não sabem, né, desses assuntos, não sabem sobre mediunidade, não sabem nada, tá inocentão no mundo, tomando porrada à torta e à direita, não reage porque quer se enquadrar, porque a pessoa está falando, olha, sei lá, esse aparelho aqui é preto, mas ela está vendo cinza, ela está vendo outras cores e não fala, então ela começa a se apertar, tenta se enquadrar, tenta se machucar para ser igual a todo mundo. Então ela tem um baixo nível de autoaceitação. É muito delicado, entendeu? Ela percebe coisas que ninguém percebe antes mesmo da pessoa abrir a boca, né? Em geral, muitas vezes acontece, quando é criança, ela vê outras dimensões, vê outros espíritos, conversa com eles. É aquela criancinha que pega o amigo imaginário, né? Lembra do amigo imaginário? Então, como isso é comum, né? Mas é aquela criancinha que fala sozinha, que de repente não se enquadra, se sente até, sofre muito bullying, porque se sente mal. Ela sente as outras crianças, ela sente tudo. Entendeu? A mediunidade dela entendeu? Às vezes ela, que nem eu conheço, né? Tô falando porque eu sou, né? Me relaciono com uma hipermédium. Ela tá sentindo a pessoa a quilômetros de distância, tá em outra cidade, tá sentindo, sente a pessoa a quilômetros de distância, tá sentindo. Né? Ai, tô mal, tô com dor de cabeça, daí da meia hora pega, liga pra pessoa, a mesma pessoa que ela tem um relacionamento de coração, de sentimento, eu tô com uma dor de cabeça, pumba. Entendeu? Olha, por que é que eu tô falando isso? Porque você precisa entender que não é você o problema, são os jacaré. É a missão de vida que você cismou de enfiar na sua cabeça e tentar carregar esse povo nas costas. Eu costumava falar pra Fê, não é você. Você é uma Enterprise. Você é uma Starship. E o resto é Fusquinha. Se você pega uma nave interestelar e enfia no Fusquinha, não dá certo, machuca. Machuca, é físico. Físico, o hipermédium sente todo mundo, desregula pra caramba e vira hipocondríaco. É aquela pessoa que está sempre se escangalhando e sempre fazendo carinho na cabeça do jacaré, um coração aberto, enorme. Em geral, ama bichos, ama muitos bichos. Em geral, quer ajudar, tem um ótimo coração, mas uma inocência que machuca. Tá? A sensibilidade em geral, se ela não é bem administrada, e de todos nós não é bem administrada, porque a gente não teve educação, talvez esse aqui seja o primeiro e único lugar que você vai escutar como é que você sai dessa roubada. Tanto o hipermédium, quanto a pessoa que pensa que é normal, que é comum, que toda hora tá aí tomando um remédio, não sei o que lá, tá de inocente sentindo os outros. Deixa de ser trouxa, para de ser bobo, para de querer brincar com a sua saúde, com a sua vida, acorda, faz um mês o que eu estou ensinando aqui, não precisa brigar com ninguém, mas se afasta para você sentir no seu corpo. Larga de ser trouxa. Esse aqui é o único trabalho que você vai escutar isso, tá? Não vai escutar isso de mais ninguém, porque ninguém tem coragem de falar para você que você está cercado de jacaré. Está cercado de gente, jacaré disfarçado de ovelha. Lobo na pele de cordeiro. Por quê? Porque é assim que o jogo determinou, é assim que o todo fez. Não é uma questão de julgamento, é uma questão de discernimento e autoescolha. Eu estou escolhendo eu. Vocês vão tomar muito susto. Gente aqui que pensa que, não, mas eu não sou médium, eu não recebo espírito, eu não faço psicografia. Você tem uma ideia de mediunidade, você está enganado. Você está enganadíssimo, muito enganado. Né?
Então, olha, pois é, eu acho que essa live está servindo para você também, né, que está falando aí que está cansada e tal. Então, é sensibilidade, o poder não está fora, não adianta orar, não adianta tomar remédio, não. É você, é o que você está fazendo com você, é literal, a coisa é literal. Se você fizer hoje o que eu estou ensinando aqui, talvez em uma semana, sei lá, 3 dias, 4, a natureza é única, mas ela vai te sinalizar, ela não vai te deixar aqui num tonto aí, fazendo um ano que o Marco está falando, jamais. Por isso que eu falo, pode ser rápido. Como eu não conheço cada um de vocês que está aqui no perfil, ou gente nova, pode ser muito rápido. Pode demorar um pouco, porque você não entendeu. Tem um monte de aula aqui. Maratona, acorda. Chega de sofrer com a sua saúde. Uma vez o Calunga falou assim, Marco, prosperidade, riqueza, não é só financeira. É de saúde. O que adianta você ter o bolso cheio e uma cabeça de merda e uma saúde que é um lixo que toda hora você está caindo pelas tabelas? Que contato que você vai ter com a vida e que prazer que você vai ter com a vida se você não tem nem saúde para curtir as coisas. Então, o hipermédium também é assim, entendeu? Porque assim, ele sabe que tem alguma coisa errada, mas ele não quer falar. Ele tem vergonha de falar que ele está sentindo coisa diferente. Ele tem vergonha de pegar, cumprimentar os parentes, falar, nossa, quanto... Aí, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí recebe aquela tia que é um inferno. Recebe aquela criatura em casa. Abre a porta, pumba, dor de cabeça. O que é isso? É o seu corpo. Ninguém te falou isso. Estou te falando, você não vai escutar na boca de ninguém. Olha, eu acho muito difícil você escutar isso da boca de alguém nesse mundo. É o seu corpo falando, corre. Corre porque é encrenca. Corre com essa jararaca, vira as costas com os parentes, fala tudo mal de você. Ela é um prego. Ela é um ouriço do mar que está entrando na sua casa, a energia dela está horrorosa. A sua também não está muito boa, né? A sua também, como hipersensível, hipermédio, que você não entende como funcionam essas coisas, a sua sensibilidade vai na frente e sente. Né? Você contratou esses criaturas. Você contratou. Né? Você falou, eu tenho que sofrer, mas aí você esbarrou com o Marco. O Marco está te falando, não, você é consciência cósmica, você tem escolha, você que dirige sua sensibilidade está sob o seu comando, mas você precisa comandar. Se não comanda, sacou? Se não comanda, roda. E por isso que a vida do sensível, que todos nós somos, e do hipermédium, o do hipermédium é mais complicado. Porque daí quer bancar, poxa, a tia trouxe um prato de maionese. Ai, oi tia, obrigado pelo seu prato de maionese, não sei o que lá. Ai, que tá uma delícia, tá uma bosta, mas você fala que tá gostoso, porque você não quer ficar, você quer se enquadrar, você quer se achar, você quer ser aceito. Não é possível que o mundo é tão diferente assim, sou eu o problema. Entendeu? Sou eu o problema. O hipermédium, que não sabe que é hipermédium, ele tem tanto incômodo físico, ele sente tanto o astral, né, as outras dimensões, quanto o mundo dos encarnados, e não sabe distinguir, fica muito misturado, e é tanto incômodo que ele começa a achar que ele é o problema. Ele é o problema. Aí ele começa a ficar hipocondríaco. Porque aí começa a tomar, não tem outro conteúdo dizendo, olha, você é sensível, se trata bem, se afasta do povo, chega para lá, dá um respiro para sua energia, fica um pouco no silêncio, fica um pouco sozinho, pera um pouquinho que eu tenho que fazer um negócio aqui. Fica um pouco na sua, acha um equilíbrio emocional, se afasta um pouco, você vai sentir no seu corpo, você vai sentir a volta do equilíbrio, você vai sentir a volta do tônus, da energia, da saúde, você vai sentir. Não é, o Marco não está falando uma coisa ficcional da cabeça, não, você vai sentir. Aí, como você não encontra ninguém falando isso, com coragem de dizer essas coisas que eu estou te dizendo agora, você tenta se enquadrar e tenta... Como você não se enquadra, qual que é o normal? O normal é o remédio, você olha em volta, está todo mundo adoecendo, eu também devo... né? É normal ficar doente, é normal, né? Então vamos lá na farmácia, encher o pacotinho, encher de coisa e tal. E aí o hipermédium começa a ficar hipocondríaco, porque toda hora, entendeu? Toda hora. Então, acorda,
tá? Eu não estou falando para você rasgar tudo de uma vez e largar seus tratamentos tudo de uma vez. Eu não estou falando isso. Eu estou falando, olha, o mundo é assim mesmo. Ainda bem que tem remédio, ainda porque tem gente que tem escala de consciência. Nem todo mundo está preparado para escutar isso que eu estou ensinando aqui, tá? Nem todo mundo está preparado para entender as coisas que eu estou falando. Tem escalas de consciência, tem escalas de entendimento do mundo, tem escalas de experiências diferentes. Tem gente que pode ver coisas que ninguém vê, né? Aí você fala assim, nossa, mas que coisa de louco e tal. Por isso que eu falo, tem que ter bom senso, tem que ter equilíbrio, tem que perceber, a experiência vai te mostrar. Ninguém tá falando aqui, ó, se afasta de todo mundo, xinga todo mundo, manda todo mundo se fuder e não sei o quê. Não. Falando, ó, dá um tempo, começa a falar não, começa a falar, ó, tô cuidando de mim, eu tô fazendo um negócio que é assim, assim, assado. Então, dá uma desculpa de peidorreiro, sai fora, se afasta um pouco, acha seu silêncio, acha o seu equilíbrio, você vai sentir, maratona essas aulas aqui, ninguém vai explicar, nunca não vai explicar desse jeito. Não vai. Não vai, porque é muito choque com a realidade, né? Que o pessoal acostumou a achar que é normal, né? E você vai mudar. E aí essa mudança não tem mais volta, porque uma vez que você sente que isso que eu estou falando é real e você vai recuperar sua saúde, acabou. Você vai querer voltar, nadar num lago cheio de piranha? Não vai, né? Então, acorda, tá? Deixa eu ver aqui que tem bastante comentário da nossa amiga aqui. Isso é importante, porque a experiência é tudo. A experiência é tudo. Então, ó, a nossa amiga aqui está falando, ó, que se afastou das pessoas, mas eles procuram. Eu vou dizer, né? Aqui eu ensino tudo. Tem aulas, vai nas aulas, assiste, anota, faz pergunta, tá? O que acontece, gente? Esse pedaço nosso que sente uma missão, que sente que tem que pagar para os outros, sei lá, que foi um decapitador numa outra versão e aí veio essa experiência, veio para essa nossa parte aqui de consciência, decapitou meia dúzia de negros. Aí vai virar tudo meu parente, porque eu vou pagar, porque eu tirei a cabeça de vocês, agora eu vou me submeter à tirania de vocês. A gente inventa essas coisas. A gente é consciência cósmica. A hora que a gente quiser parar com isso, a gente para. Quando a gente entra no clube dos doidos, fica um jogo de dominó. E se você mexe nesse jogo, as peças que estão lá, elas não querem ser mexidas, né? De repente você despertou para as coisas que eu estou ensinando aqui e você vai querer sair. Eles tentam puxar, eles tentam chamar, eles tentam te enquadrar, eles têm uma visão de você que congelou. Mesmo que você mude, mesmo que você faça e aconteça, mesmo que você saia, eles ainda acham que você é aquela pessoa de lá de 15 anos atrás. Porque a função deles, porque o sistema faz isso, porque o status quo faz isso, porque é por isso que tem padronização, é por isso que tem padrão. Mulher é assim, homem é assim, as coisas são assim. Um espírito deu um exemplo, né? Que a gente está procurando casa, a gente quer comprar, e assim, toda vez que eu vou visitar uma casa e tal, tem aquela área gourmet. Aí vem aquele babaca e fala, olha, aqui é a área gourmet, aqui é o recanto do guerreiro. Pra puta que o pariu, desculpa a palavra, mas eu não sou essa pessoa, entendeu? Eu realmente, se eu pudesse, pegava o corretor e enfiava a cabeça dele no bairro. Tô meio revoltado, né? Botava na privada e dava descarga, e afogava ele lá. Por quê? O que eu tô falando? É o padrãozão, né? Os formatão, entendeu? E você saindo do formatão, você vai estar incomodando a eles. Só o fato de você não adoecer mais, de você ser diferente, mexe nos conceitos deles. Você fala, puxa, será que o que eu tô vivendo é uma loucura? Será que o louco sou eu, o hipermédium? Ele põe muito a sensibilidade dele e a noção dele do que é real e do que é um equilíbrio saudável, põe muito à prova. Ele sempre duvida da sanidade dele, porque é tão agressivo, a coisa é tão agressiva, os sentimentos são tão diferentes, sente a vida de uma maneira tão acentuada, que ele começa a falar para ele mesmo, será que eu sou louco?
Será que o problema sou eu? Devo ser eu, porque olha em volta, você tem um monte de jacaré fazendo a mesma coisa, o mesmo padrãozão, o mesmo padrão de gente, o mesmo padrão de contato de vida, as mesmas ideias, o mesmo agente Smith do caralho que não solta porra nenhuma. Aí o hipermédium fala assim, eu devo ser o problema. Aí começa o hipocondríaco, porque ela começa a ficar doente toda hora. Aí, já que todo mundo toma remédio, eu vou encher minha cara de remédio, porque daí, quem sabe, abaixa um pouco essa sensibilidade, né? Ou eu vou no centro espírita, peço, pelo amor de Deus, fecha esse negócio, como se tivesse alguém regulando isso. É o seu eu superior, é você que pegou e determinou. Quando você vai num lugar como esse, para tentar pedir para fechar um pouco essa mediunidade que está sofrendo muito, é porque você também acredita no parâmetro de que alguém pode fazer alguma coisa por você. E aquele povo lá está mais perdido do que cego em tiroteio também. Pronto, falei, tá todo mundo... tá perdido, perdidaço de tudo. Então ali com aquelas coisas meio católica, meio estranha, meio esquisita, misturando tudo, misturando sensibilidade com religião, um monte de coisa, e você vai lá, pelo amor de Deus, fecha que eu não aguento mais sentir tudo e todos. Né? Mas tem remédio. Tá aqui, nesse perfil. Você não pode, nem precisa transformar isso numa tortura. Você pode sim caminhar para você, usar sim a sensibilidade mediúnica para ganhar dinheiro, para virar uma carreira, para você escrever livro, para você fazer o diabo com isso, com coisa boa. Mas você precisa sair dessa ilusão que você fabricou. Você fabricou essa ilusão, você pode sair dela. Tá bom? E o povo puxa mesmo, vai puxar, porque você está mexendo num jogo delicado, mostrando que você é maior. Se você é maior, o resto também é. E se o resto também é, vai ter que fazer um movimento. Se os outros fizerem um movimento que você está fazendo, você vai incomodar a paz deles, a normalidade deles. Aí é complicado, entendeu? Mas traz muito sofrimento a falta de educação, né? Eu acho até, quem sabe, no futuro, não muito distante, talvez eu... né? Se não partir da própria fé, vai partir de mim. Eu vou fazer algum curso, alguma coisa de sensibilidade e mediunidade. O real, aquele que você pode ter resultado na mesma semana, se você se dedicar. Não essa babaquice que está aí fora, que deixa todo mundo confuso, com cara de bunda, achando que é muito normal ficar caindo pelas tabelas. Não é normal. Não é. Ficou normal. Você tem uma ilusão de normalidade, porque tem um monte de referencial, tem um monte de modelinho em volta de você, de Lego em volta de você, caindo pelas tabelas, você acha que isso é normal, que é natural, né? É complicado, viu, gente? Deixa eu ver. Minha mãe reclama o tempo todo, isso me deixa muito mal. O que fazer? Sai correndo. É jacaré. Tudo jacaré com pele de cordeiro, com cara de mamãezinha, com cara de paizinho, com cara de irmãozinho. Ou você entende o que está acontecendo com a sua vida através desse perfil, através do que é ensinado aqui, ou você vai ficar desse jeito, não vai ter jeito não, você vai ter que mudar, tem que fazer um movimento, né? E o que é ensinado aqui é o equilíbrio. Pode estar parecendo que eu estou falando muita coisa, e que eu estou nervoso, não sei lá, mas o que eu estou falando é, existe um mundo e você não tem que brigar com ele. Você tem que se abraçar, se amar, tomar atitudes dignas de quem você é de verdade. Com consciência, entender, sua mãe, você contratou, ela não é vítima, você contratou, sua consciência falou, eu quero um jacaré do meu lado, que vou chamar de mamãe, aí tem um monte de gente em volta, tem o Dia das Mães, tem um monte de coisa para disparar a culpa em você, para você não largar isso daí, para você não sair correndo, para você continuar sofrendo. É você que está fazendo isso. O papel dela não é te compreender. O papel dela é fazer você correr. É fazer você se amar. É você falar, putz, isso não tem jeito. Eu vou cair fora daqui. Eu vou cuidar de mim, porque esse povo não vai cuidar. A missão deles não é cuidar. A missão deles é enrolar. Eles são o Maia. Você faz parte de Maia. Não é porque eu estou ensinando aqui que você é super especial. Não, tudo é único e especial na criação. Mas você também pensou que tinha que passar por esse percurso. Né? Enquanto você fica nesse jogo, você faz parte dele. Enquanto você não joga o seu jogo interno, as suas leis, as suas regras, enquanto você não se abraçar, não se der o carinho que você merece no dia, no agora, isso vai continuar, não vai ter parada. Eles não vão parar. Quem tem que parar esse jogo é você. Quem tem que mudar esse jogo é você. E às vezes precisa de muita força para fazer isso.
Aqui nesse perfil você encontra um alento, você encontra uma orientação, uma bússola, né? Mas o jogo é seu. Consciência. Precisa ter medo? Não, precisa ter consciência. Consciência, tá? Ah, um monte de besteira. Isso. Já tem uma certa idade, mora comigo, né? Eu estou respondendo você, mas estou respondendo. Acha um jeitão, se ocupa, sei lá, faz um trabalho online, não sei, dá seu jeito, dá seu pulo de saci, cria uma situação que você tem que ter menos contato. Faz alguma coisa dentro da sua possibilidade para tentar entender o que é ensinado aqui. Talvez você seja novo. Maratona, você vai entender o que eu estou falando, eu falo muito claro, né? Mas você tem que achar um recurso para se preservar. Como, eu não sei. Isso é a sua situação particular. Minha função aqui é eu aprender, eu aplicar, eu explicar e você cria a sua situação com tudo que é passado aqui com a maior clareza do mundo. Quanto mais claro eu puder ser, melhor. Para você e para todo mundo. Tá? Esta foi a minha live rápida, minha live relâmpago. Eu acho que eu não tenho muito mais o que dizer, porque eu quis soltar. Soltar, tá bom? Por quê? Porque é difícil, gente. Eu vejo, por exemplo, a Fê, que ela é uma hipermédium, e às vezes ela se segura, né? E se segura com gente que não se segura. O hipermédium, ele fica se encolhendo, se apertando, né? E tem gente que não segura, não respeita. O hipermédium, em geral, ele respeita os outros, mas ele não recebe esse respeito de volta. Ele não recebe, né? Que eu vi em 15 anos atrás. Ninguém perde nada em ser honesto. Olha, caramba, 15 anos atrás, tá vendo? Olha, o problema é que é um comprometimento que a gente assumiu aqui, que mexe com sentimentos íntimos. E a gente tem um modelo em volta que cobra muito da gente, né? Nem nossa amiga fala, mas eu moro junto, é idosa, tem uma certa idade. Gente, ou você para com o jogo, ou o jogo para com você. Eu queria que fosse diferente, acredite em mim. Eu queria que não fosse assim. Acredite em mim, eu sofri demais também descobrindo essas coisas. Mas não é. O jogo é assim, é um jogo. É um jogo de autoconfirmação, onde a gente dorme um período e de repente a gente acorda para descobrir quem a gente é, e a gente descobriu que a gente faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário para nos elevar, a gente coloca para nos rebaixar. Porque a gente cismou que tinha culpa de alguma coisa com alguém. A gente cismou que a nossa mãe é mãe mesmo. Desculpa, não é mãe. Não é mãe, não é pai, não é irmão. Estão. Depois chega no astral, a gente está cansado de escutar essa história, né? Muitas vezes, durante um período, os espíritos falaram com a gente, falaram assim, olha, a pessoa chega aqui e fala, puxa, se eu soubesse o que esses dois estão aprendendo, eu não me preocupava nem metade com o que eu me preocupei, eu desperdicei minha vida, joguei fora. Porque eu descobri que eu tinha que só se preocupar comigo, se ocupar de mim. Né? Escolher, vou lembrar mais uma vez o Luiz, escolher preocupar-se comigo. É uma escolha. Você está aqui para fazer escolhas. Se você coloca os outros em primeiro lugar, este jogo não vai parar. O seu sofrimento vai continuar. Você, como hipermédium, que está dividido entre a sua lucidez, né? E você é uma astronave, o seu potencial está todo encalacrado nesse povo, e você achando que você é o errado. Não, você não é o errado. Você é hipersensível, hipertalentoso. Se você pega essa sensibilidade, descola, eleva a sua frequência. O que é elevar a sua frequência? Meu Deus do céu! Esse povo fala grego. Elevar a frequência é trabalhar no agora aquilo que você gosta. Deixar o seu dia leve. Parar de dar atenção para jacaré, para drama. Gostar de você. Né? Fazer um exercício que você gosta, acordar de manhã, tomar um café gostoso nas suas possibilidades, não ligar para nada nem ninguém, só para você, pegar, colocar sua roupa e ir para caminhar num parque, se acarinhar, comer coisa boa, trabalhar com o que gosta. Eu odeio o que eu faço, sai fora, cria uma outra situação. É o agora. É isso que é elevar a frequência. É ficar com coisas boas na prática.
Vamos tirar essa porra de ficar falando frequência, frequência, energia, frequência. É aquilo que você faz com você agora. Isso é frequência. Isso é energia. É o que você faz com você hoje, depois dessa live. Então, o hipermédium precisa muito fazer isso. Ele não está errado, ele está desperdiçando o tempo e todo médium está fazendo isso, ou seja, todos vocês estão fazendo isso, estão desperdiçando tempo, talento e inspiração. Porque se você faz isso, presta atenção no que o tio Marco está falando. Se você gasta tempo com você, o que acontece? As linhas de possibilidades, as dimensões, as outras coisas boas que estão para você aí, que já estão acontecendo, que é tudo ao mesmo tempo, elas começam a se aproximar porque você não tem um conteúdo que repele, você não está negativo. Você não está gastando tempo com jacaré, você está gastando tempo com você. Você fica mais leve. Aí a natureza faz o resto. Aí o resto começa a se aproximar de você. O que acontece com isso? Mediunicamente, você pode receber inspirações, você pode mudar de profissão, você pode ser um profissional além da conta, uma coisa assim, sem explicação. Por quê? Porque você vai ter contribuição do seu eu superior e de espíritos, né, de consciências que estão legal. Que estão com inspirações, que estão com coisas boas, um monte de presente para te dar. Mas você é o empecilho. Você, do jeito que você está, você é o empecilho. Porque você, como sensível e hipermédio, quer se enquadrar numa porcaria. Achando que é normal ser porcaria. Tá bom? Desculpa o tônus, tá? Maratona, entende, tenta compreender com o coração. Tira as barreiras mentais que você acha do que é o normal. Ninguém está falando aqui para você se atirar de um prédio que você vai sair voando. Tenta entender a delicadeza do assunto, colocar na prática. Você é o empecilho do melhor, porque o seu paradigma coloca você no lixo. Acorda! Tá de graça aqui. Maratona esse negócio. Faz experiência, não acredite no Marco, faça a sua experiência, pratique o que é ensinado aqui para você sentir, para você ver. Aí vem me contar também, né, pô? Tá bom? Vem me contar, porque né, não é comum, gente. E é legal vir contar, porque não é o Marco convencendo vocês. É eu te dando uma ideia do que você está perdendo. Você está perdendo vida, está perdendo saúde, está perdendo inspiração, está perdendo tudo. A troco de querer se enquadrar. Ah, eu quero ser normal, eu sou normal. Ah, eu sou normal. Você é um trouxa, otário, tonto. Não estou te ofendendo, eu quero que você acorda. Isso que você está escutando hoje aqui, ou o que é ensinado, você não vai aprender em lugar nenhum. Não tem ninguém com coragem para falar para você, ó, desculpa, você está cercado de jacaré, que é o seu mal, que você está sentindo aí, sentindo as energias, sentindo eles, passando mal, ficando doente por causa disso. Tá bom? Ó, aprendendo a prosperar. Tá, aprendendo a prosperar, a gente tem... A experiência é o seguinte, né? Se afasta um pouquinho no coração. Eu tenho várias aulas aqui. Você começa por aí, antes de eu te falar. Tem duas aulas aqui que eu tô com uma camiseta mais clara, é fácil de procurar no perfil, chama Aulão. Tem parte 1 e parte 2. Assiste a parte 1, a parte 2. Entendeu aquilo? Volta um pouquinho mais, tem aula com espírito. Você precisa clicar para olhar, porque não tem uma sequência, às vezes tem short, mas não tem só short, isso aqui é um curso, é aula, tá? Então, aulão, parte 1 e parte 2, eles são um pouco longas, mas vão valer a pena, você vai entender o que é explicado, depois você maratona nos outros vídeos, dá uma olhadinha, porque tem aula comigo, tem aula com a equipe espiritual, tem short sim, mas tem exercício, tem um monte de exercício de frase, exercício de metáfora hipnótica, exercício de meditação guiada. Dá uma olhada, tá bom? Tá tudo no TikTok, tem um amigo perguntando, o César, tá tudo no TikTok e também no YouTube, né? Mas eu posto, a base principal que eu tô postando são esses dois lugares, mas tá tudo aqui. Tem aula, tem aula com os espíritos, exercício. Este é o curso, você não tá fora do curso e não tem que pagar nada. Se você quiser me pagar alguma coisa, se quiser trocar alguma coisa comigo, entende, compreende, faz pergunta,
arrisca fazer o que é ensinado aqui e se alguma coisa mudar, vem escrever, porque não é comum. Não é comum eu te falar, olha, tá todo mundo enganado, é superficial o que é contado aí. Não é comum, eu tô dando minha cara a tapa. Então, se você quiser me ajudar, me fazer feliz, escreve aí, ó, Marco, ó, eu aprendi, entendi, ou se tiver dúvida também escreve, tá? E aí eu apliquei. Marco, você não acredita, 2 semanas eu aplicando, aconteceu tal coisa. Me conta, tá bom? Cara, desculpa, misturaram muita coisa. Aqui não é doutrina e tal, aqui é uma experiência, aqui é real, aqui é... Tá bom? Então, um grande abraço para vocês, tenham um ótimo dia. Hoje ainda eu vou postar os exercícios, fiquei devendo. A gente tem temáticas que a gente vai trabalhando de 15 em 15 dias, mas ontem eu não consegui fazer. Então, hoje eu vou postar os 3 exercícios que são fixos aqui no perfil. Tá bom? São 3 exercícios, a cada 15 dias a gente vai mudando, né? E a gente vai conversando da temática, aí tem live com os espíritos também de 15 em 15 dias, tá? Então, ó, aprendendo a prosperar, eu tenho uma péssima notícia para você. Você vai ficar chocado, tá bom? Médium e empatas são a mesma coisa? Então, olha, Enio, é muito... Zênio, olha, Zênio, é muito... O pessoal, como eles não sabem isso que a gente explica aqui, eles ficam tentando arrumar classificação, né? E como a coisa tem determinadas fronteiras, o empata e o hipermédium, porque o médium, dentro dessa classificação, ele tem certos exercícios que ele faz, tá? Receber espírito, fazer psicografia, né? O pessoal não fala, mas o médium sente os ambientes, tal, aí ele procura controlar, para não sentir, não, mediunidade é só no centro, é uma besteira, você não desliga a mediunidade. A mediunidade está ativa com você constantemente, né? Ai, mas não pode, tá? Porque fica difícil. Por que fica difícil? Porque você está nadando num lago de piranha. O tempo todo você acaba sentindo o meio, né? Mas como o médium ele tem uma noção do paradigma que é normal ficar doente, eu vou na farmácia e tal, então isso daí ameniza esse sentimento de que ele está doente porque o corpo dele está tentando entrar no equilíbrio porque ele está sentindo todo mundo. Olha como nada é errado, entendeu? Então, você imagina, ainda bem que tem, porque aí ele acha que ele ativa a mediunidade dele só no centro, não, é só no centro, tal. Aí tem todo aquele ritual para colocar a pessoa naquele estado que só pode exercer a mediunidade no centro. Isso é uma besteira, tá tudo ligado o tempo todo, não tem como desligar. Isso faz parte da nossa essência, isso é uma bobagem. E o empata cai numa classificação de, eu sentir o outro. É tudo besteira, Zênio. É você que controla, você não tem que sentir o outro. Você não está aqui para ser uma pessoa que está para sofrer. Isso está no inconsciente do pagar algo, sofrer para merecer. Olha, as mensagens que estão no fundo, que fazem a forma que a gente ensina aqui, é assim, só tem mérito se você sofrer, se você se lascar, porque senão não tem mérito. Porque alguém se lascou para nos salvar. Começa a ter um monte de conexão inconsciente de que você está aqui para se ferrar. Porque tem uma doutrina, desculpa aí amiga, dizendo que você é imperfeito. Não, você é mal compreendido, mal esclarecido. Não existe isso. E se todo mundo é médium, tudo ao mesmo tempo agora, é impossível dizer para você se essas classificações são apenas fronteiras que as pessoas não souberam compreender direito. E assim, tem que ter alguma coisa para nortear a experiência. Eu sou médium de receber espírito. Não, eu sou psicográfico. Eu sou psicografo. Não, eu sou empata. Eu sou não sei o que lá. Você entendeu? Isso. Essa classificação tem uma função, Zênio. Né? Você imagina, a gente está ensinando aqui, eu já falei, tem consciência, nem todo mundo está preparado. Mas você imagina se não tivesse fronteiras e a pessoa não se atina que o conteúdo interno dela, no agora, é o que atrai as experiências, né? E conscientemente ela não souber disso, porque as pessoas vão cá entre nós. A gente sabe, a gente é ser humano, elas dão atenção para porcaria, né? Um monte de porcaria, um monte de ideia chula, um monte de besteira. Passa um monte de loucura na nossa cabeça. Se a gente não tivesse fronteira,
Né? Ideia. O que é fronteira? É a ideia do que é certo, do que é errado, do que é normal, do que não é. O médium fala, não, a mediunidade, eu ativo ela. Eu vou no centro no final de semana, faço a minha escolinha de médium, tô lá que nem um médium e tal. E aí ele vai para a vida. Aí quando ele vai para a vida, que é o normalzão, se ele não tiver uns limites, né? Ele já não tem uma cabeça muito boa. Aí ele fala, putz, eu pensei naquela merda, veio que ele começa a ligar os pontos, a própria pessoa vai acabar com ela, porque ela vai começar a falar que ela é horrorosa, feia, fedida, né? Solta fedor de gambá, tudo. Por quê? Porque aí essas fronteiras também dão aquela amenizada, a pessoa tá iludida e tal, então ela não tem autorresponsabilidade, ela não se responsabilizou, ela não sabe que isso não tem nada a ver com santidade, que tem a ver com autorresponsabilidade, com consciência, com ser cósmico, com querer produzir uma realidade melhor para si, atrair uma coisa melhor. Quando você começa a se descolar de discussão, de besteira, de bobagem, né, a pessoa de fora, ela não sabe o que você está fazendo, mas ela de fora vai falar o que para você? Zênio, olha lá, ela está querendo bancar o santo. Zênio, se você para de discutir, se você tira energia daquilo que te incomoda, se você começa a mudar, fica mais silencioso, fica mais na sua, né, fazer aquelas meditações que a gente ensina aqui, ou meditar sem nada, então você começa a limpar a caca. A pessoa que não está dentro de você, que só você está aí dentro, né? O que ela vai falar? Ela vai olhar para sua cara e falar, tá querendo ser santo. Ela nunca vai falar que você está querendo ser inteligente, que você sabe da multidimensionalidade, que você sabe que você é médium, e por que você está fazendo isso, você está adoecendo menos. Tem um monte de coisa, assim, de escolha que você está fazendo, que está regulando o seu ser, que está fazendo você entender a coisa, e a pessoa não sabe nada disso, você explicar para ela, a gente já falou que é perda de tempo, é uma encheção de saco, você vai querer salvar alguém e não dá certo, você vai se encalacrar com o problema do outro, vai voltar a se ferrar, né? Então a pessoa vai olhar de fora e vai falar, quer ser santo. Sacou? Ai, meu Deus do céu, deixa eu desligar isso aqui, que eu tenho um monte de coisa para fazer, ainda tenho que fazer os exercícios de hoje. Entendeu? César, mistura tudo. Entendeu? E aqui a gente explica por que você está fazendo o que você está fazendo. Última coisa, tá? Antes de eu ir embora. A gente aqui, a gente não está falando que você está fazendo coisas abstratas, né? Eu acabei de falar, ó, energia é aquilo que você faz com você, é real, é no agora, escolhe você agora, tá? Então a gente está explicando o que você está fazendo e por que você está fazendo. Para você entender quando os sinais vierem, porque vão vir. Eles vão vir, tá bom? Descarreguei. Tô até mais feliz de ter chutado mais balde ainda. Já não basta os baldes que eu chutei no aulão, tô chutando aqui também, né? Tá bom? Eu tô mais feliz. Assiste o aulão, tem dúvida, escreve. Gente, eu preciso do testemunho de vocês. Quando eu falo para escrever, os espíritos, eu sei que isso vai surgir natural, porque vocês vão tomar susto. Mas quando tiver, mesmo que seja pequeno, escreve aqui, dá seu testemunho, fala alguma coisa, porque é muito surreal o que a gente ensina aqui e é importante, entendeu? É importante. Ah, essa live vai ser publicada aqui, hoje mesmo, tá? Toda live, toda aula gravada, todo o conteúdo tá aqui. Essa live vai pro ar de novo, né? Tomara que não censure, que eu falei um monte de palavrão aqui. Tomara que não censure. Mas vai estar tudo que eu faço aqui, fica aqui, tá? Você não precisa ir para outras bases. Se você quiser assinar o canal Agentes da Luz lá no YouTube, eu agradeço. Legal. Bom, porque reforça o canal lá, também precisa, né? Mas tudo que eu faço fica aqui, tá bom? Ah, a Meg falou que adora. Legal, Meg. Aproveita, aplica. Não acredita no Marco. Aplica. Aplica e sente, e vê, e observa. Tá bom? Um grande abraço, até breve. Hoje eu vou colocar os exercícios, espero que eu consiga. Tchau, tchau, gente.